aqui. Acho que ele tá gravando. Tá. Agora a gente vai entrar de novo no módulo fiscal, só que aqui a gente vai fazer a parametrização dos impostos para saídas, tá? Então, a partir do momento que vocês têm os CFOPs cadastrados, aí a sequência básica é a mesma nós vamos ter que cadastrar os NCMs, que é as classificações fiscais, que vai estar aqui na sequência. É um cadastro bem básico com o que é o incluir. Você vai pôr o código do NCM, tá? O código do NCM, que seria o código do sistema. O sistema tem uma codificação à parte, né, que seria um código desse sistema. Segunda etapa seria um código do NCM mesmo. E aqui o nome do NCM. Como volta na tabela, o primeiro e o segundo nome. A gente combinou em não preencher nada aqui por enquanto. Você vai cadastrar essa parte inicial, porque lá na sugestão de imposto que eu vou mostrar agora, ela contempla provavelmente, acho que todas as suas regras de saída. Se ainda chegar alguma situação que não está contemplando lá, aí a gente pode colocar aqui no NCM. Então, para incluir sempre vai ser a primeira opção. Código do sistema, sequência, eu tentar fazer o 001. Desculpa, 001 não existe. 999 aqui. Ele não vai deixar fazer, porque já existe, então eu vou sempre seguir uma sequência, tá? Aí eu faço os cadastros. Tem quantos caracteres tem que ser? O código são 3. Então, são 999 NCMs. Ele não... E é alfanumérico, né? Não é automático, não. Não, ele não puxa automático. Ele pode ser alfanumérico, porque ele é alfanumérico, né? Eu poderia também colocar letras, e números. Então eu tenho 999 números. Depois eu poderia começar a casar com letras, né? Aí, nesse caso, então, seria só esse primeiro 3 informações a gente vai cadastrar. Feito o cadastro do NCM, aí a gente vai entrar aqui na parte de impostos, sugestão de impostos. Nesse cadastro, pensando na venda agora, a gente vai incluir, tá? O que seria aqui na primeira etapa. Então, a primeira etapa eu vou fazer meus filtros. Quando eu fazer a venda lá no sistema, isso vocês vão ter ajuda deles. Eu preciso saber se eu for vender para São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina. Mas se eu vender com tal NCM, com outro NCM, se o meu cliente ele é contribuinte, não contribuinte. Então é aqui que eu vou aplicar meus filtros, tá? Eu poderia ainda aplicar os filtros aqui por grupo de estoque, né? Grupo subgrupo. Às vezes o pessoal vai criar aqui as famílias de estoque. Para cadeira do tipo A é uma situação diferente, lavatório é outra. Aí tem o NCM também, provavelmente deve mudar. Então tudo que eu colocar na primeira informação, que nesse chama de filtros aqui, é o que o sistema vai ler na hora de fazer um pedido. O sistema vai ver, se eu estou vendendo uma 5101, ele vai vir aqui olhar tudo que você já criou com 5101. Aí a mais da 5101, ele vai pegar o estado, você colocou para Paraná. Ele vai pegar só as informações do Paraná. Depois do Paraná eu tenho aqui ainda que o meu cliente ele é contribuinte. Bom, só se o cliente for contribuinte, beleza, encaixou, o cliente é contribuinte lá no cadastro. Mas ainda assim no final eu tenho a NCM. Então se eu tenho lavatório, uma tributação, às vezes muda, né, a NCM. Sim. Se eu tenho outro NCM que é de cadeira, ele vai ter aqui uma tributação, e aí ele vai lendo e vai fazendo essas informações lá. Você pode ter um pedido de venda que tem todos os produtos diferentes que ele vai aplicar o imposto corretamente, tá? Então, basicamente, vamos pôr aqui, Estado do Paraná. CFOP. Então, tem que ser 6 alguma coisa, né? 601. Regime tributário só vai funcionar se lá no cadastro do meu cliente tá lá que o cliente é normal ou simples. Normal seria lucro real presumido. Então, se eu coloquei lá e eu quero usar algum tipo de filtro que vai indicar essa mudança aqui eu posso aplicar. Tipo de empresa. Lá no cadastro do meu cliente também tem, se ele é contribuinte ou não contribuinte. Então tem que classificar lá. Sim. A hora que cadastrar um cliente novo, ele vai ser contribuinte, ele vai ser não contribuinte. Aí Determina depende imposto, do né? que vocês vão aplicar lá. Imposto. Essa situação que eu estou criando vai ser para uma situação de contribuinte. Tem que selecionar uma para depois fazer a outra. Aí o NCM. Eu vou vincular aqui o NCM de um lavatório, um NCM de cadeira. Aí eu faço o vínculo. Nesse caso eu não vou vincular, poderia vincular 99 aqui. Aí tá vendo que ele começa aqui embaixo, sugestões. A partir dessas situações que você colocar aqui e o sistema se identificar e encaixar nessas situações, ele vai vir aqui embaixo e colocar as sugestões que você colocou aqui lá na nota. Então qual que é as sugestões? Situação tributária de ICMS. Código, né? Você vai olhar aqui, bom, quando eu vender para o Paraná
com 601, o cliente é contribuinte, encaixou no NCM de cadeira. Ele tem que ser nacional tributado. Ah, ele tem que ser qualquer outra coisa aqui. Aí é configuração, né? Aí entra situação tributária de IPI. Você já vem cadastrado as situações tributárias, tá? Ah, é saída tributada que eu pago o IPI. Aí o enquadramento do IPI em cima dessa situação. Também tem que ver lá certinho, levantar. Já tem os cadastros. Esse enquadramento ele é um pouco mais extenso. Resistência. Então aí tem que ver certinho qual que é o enquadramento do IPI nessa situação. Pra nota de importação, não sei já, de entrada, né? Tem que colocar enquadramento de IPI lá. Se você falar? Não, não. Se vocês tiverem, não tá usando isso agora, talvez não tem, eu instruo a colocar o 999. Uma coisa que a gente sempre coloca. No caso, porque ele pode, se não tiver informação, ele pode desbloquear lá na nota. Você tem que colocar um enquadramento de IPI. Então, aí tem que ver certinho. Já a atuação que você já entrou em vigor. Uhum. Esse 99 é, na verdade, tá tributação normal, IPI e outros. Mas aí, situação tributária. Você usa o 999 se você não tiver um específico lá. Específico, exatamente. Beleza. Exatamente. Situação tributária de PIS. Então, uma saída, né, que tua filtrando tem as saídas e tem as entradas, no caso é saída. Aqui é a operação 1. Vai ter PIS na saída. Isso daí é tudo Cofins. instrução, viu? Ele vai ajudar vocês nessa parte, Tudo instrução. mas vocês têm que aprender onde colocar. Não quer nem saber. Nem saber essas coisas. E embaixo, É conjunto. e aqui embaixo, a alíquota de CMS. Então, bom, nessa venda eu vou ter um imposto lá de 18%. E a base de cálculo, 100, 70, sei lá, ser reduzida, né? IPI, 5%, na base 100. Aí tem outros impostos, tem MVA, parte de carregamento, substituição tributária, a alíquota do ICMS da substituição tributária, tem que vir aqui e colocar o redutor da base de cálculo, né? Então tem estados que acontecem, tem operações que acontecem, tem coisas que não. Tem que ver aí, no caso de vocês, quais são as principais e as que já fizeram alguma vez, né? Eles não têm substituição tributária. Né? Então, mais simples ainda, porque quando tem, o bicho Foi pega. você que falou que quem determina a substituição é o NCM, não foi? Me falaram já. Isso foi lá, hein? Quem determina a substituição tributária Foi é o NCM. Estado. Não, Se então, o mas Estado do Paraná falar que tal produto ele quer substituição tributária, ele vai aplicar e acabou. Vai implantar lá com a portaria CAT, no regulamento dele, e vai começar a pagar. Aí se ele tiver convênio com São Paulo, aí a gente tem que ver se vai ter convênio, se vai ter protocolo com São Paulo, e qual que vai ser o IVA ajustado, aí é outra... já tinha ouvido uma conversa que o produto, dependendo do NCM... Não sei se está amarrado. O NCM, eu visualizo o NCM amarrado sempre com IPI. Uhum. ICMS é outra conversa. Porque o ICMS é o seguinte, o ICMS quem dita as regras é o Estado. O IPI quem dita as regras é o federal. Sim. Então o que ele falar lá em cima é para o Brasil inteiro. O ICMS não. O ICMS cada estado vai tratar o jeito que ele quiser aquele produto, entendeu? Aí muda pra gente aí, não? Muda pra gente? O cadastro? Não, essa parte aqui. Não muda porque vocês não Não? têm substituição tributária. Se você tivesse substituição No tributária... caso de não ter, né? Se você tivesse substituição tributária, eu ia ter que pegar todos os produtos que têm substituição tributária e fazer um cadastro desse para cada estado, com cada IVA ajustado. Entendi. Para ele poder já sair calculado. Aí ia ser mais foda. Porque eu falei que quando tem substituição Aí sim, aí tributária é é pior. complicado. Tá. Aí ia ser mais complicado um pouco, mas não tem. Tá, então, aí eu teria aqui então na venda as alíquotas de PIS, COFINS e a base de cálculo. Ótimo, muito obrigada, viu? E Boa tarde. uma observação, às vezes nessa tipo de faturamento, de venda, de imposto, a gente colocaria uma observação. Aí era só clicar na observação, não tem nenhuma observação cadastrada, eu poderia vir aqui e fazer o cadastro da observação. Então eu colocaria o código 1, essa observação aqui seria nos dados adicionais, né? Ainda aqui para o SPED, aí eu colocaria essa observação lá dentro do SPED, lá no C110 e Mas escreveria. isso eu não sou obrigado a colocar. Não, é uma coisa que posso colocar lá na nota direto. Isso que eu ia perguntar. Na nota tem a opção de você colocar a informação da observação. É que se eu tiver alguma legislação em cima desses impostos, né, aí padrão sempre aparecer quando você faturar com essa situação. Confirmado, finalizei aqui o cadastro, aí a gente tem as formas de cópia. Então eu posso vir aqui copiar essa primeira base que eu fiz,
para uma segunda situação. Então aqui em cima eu vejo qual é o tipo da cópia. Uma cópia individual, eu vou copiar igual está aqui para uma outra situação que eu quero mexer. Posso trocar aqui a informação do estado, a informação do CFAP, informação aqui do não contribuinte. Só que ele só vai copiar essa aqui que você está selecionada. Pode ser que esse CFAP ainda tenha lá mais 10 tipos de situações diferentes para 2 estados diferentes. Ele vai só copiar a individual, que é aquela que você selecionou lá na tela anterior. Agora, se eu for mudando aqui por empresa, que é por depósito, no caso de vocês não vai acontecer. Por grupo, subgrupo de estoque, também acho que não vai acontecer. E aqui seria assim, talvez por estado, é interessante você copiar tudo que você criou para um estado que é parecido com o outro, ou basicamente igual, às vezes o imposto não muda, você copia para o outro estado. Então, se eu fiz para o Paraná é igual para Santa Catarina, vem aqui, coloco Santa Catarina. Aí eu vou fazer aqui a confirmação. Posso ter criado 10, 20 regras diferentes. Tudo que eu fiz para Paraná vai aparecer na Santa Catarina. Porque aí eu dou um F7 um F5, ó. Aí ele vai criar as regras que você fez para o Paraná já para Santa Catarina. Se eu vim aqui copiar por CFAP, mesma coisa. Ele vai copiar tudo que eu fiz para 601, dependendo do estado, dependendo do NCM, dependendo de tudo. Tudo que é 601. E posso copiar por classificação fiscal. Aí é só em cima daquela classificação para uma nova. É que vai agilizar o cadastro, né? E feito isso, quando eu fizer uma venda lá, um pedido, e o sistema se encaixar na situação que você já cadastrou, ele vai sugerir todas as informações. Vai aparecer lá certinho, conta de IPI, o ICMS, PIS e COFINS, aparece tudo certinho para quem vai fazer o pedido e a nota. Na verdade, assim, para o pedido o que mais importa é o IPI. Mas para a nota fiscal, depois na hora de sair certinho, ele já aparece tudo bonitinho. Essas informações aparecem para quem vai fazer o pedido? Não, na verdade, para quem vai fazer o pedido aparece o IPI e o ICMS. Agora, PIS e COFINS, essas coisas aí não aparecem. O IPI aparece porque incide no valor, né? E o ICMS ele lista lá no pedido também quantos por cento vai dar. É uma informação que pode listar ou não, na impressão do pedido. Agora, para a nota fiscal, ele vai ver tudo certinho as informações que ele está sugerindo no sistema.